Eu vim falar com vocês uma coisa que tem sido recorrente, que é assim, eu falo sobre feridas... Ai, peraí, deixa eu segurar esse trem direito. Eu falo sobre feridas emocionais, né? A necessidade de curar feridas emocionais da infância, notadamente rejeição, abandono. E aí, as pessoas falam pra mim, mas meu pai e minha mãe nunca me abandonaram, meu pai e minha mãe nunca me rejeitaram. E é engraçado que muitas vezes a gente vê tanto no formato do rosto, que o formato do rosto é um reflexo da nossa, o formato do corpo é um reflexo da nossa mente, quanto no comportamento, nos desafios, nas dificuldades que as pessoas têm, essas feridas gritam pra gente. E aí eu queria trazer uma explicação sobre isso, sabe? Muitas vezes os nossos pais, eles não têm a menor intenção, mas replicando dores que estão dentro deles, eles nos ferem, sem querer, mesmo nos amando do tanto que eles nos amam. Eles fazem isso sem querer, às vezes com a melhor das intenções e às vezes sem conhecimento, inclusive porque o conhecimento do funcionamento do cérebro, das dificuldades biológicas da criança, que o cérebro ainda não está em formação, tudo isso é muito novo, né? Os nossos pais não tiveram acesso a esse conhecimento. Mas também não tem a ver com o que o outro fez, tem a ver com o que a gente com o que a gente sentiu diante de determinada situação. Eu vou dar um exemplo. Tem um caso de um rapaz que, quando ele tinha mais ou menos ali uns 5 ou 6 anos, estava numa situação em casa e ele viu a mãe dele sair de carro. 5 anos, sabe lá o que se passou na cabeça daquela criança. Ele sentiu um pavor de que a mãe dele nunca mais voltasse. Ele sentiu que a mãe dele estava indo embora e não ia voltar mais. E naquele momento, sem que a mãe dele tivesse feito nada para contribuir com aquilo, ele se sentiu abandonado. E aquela ferida ficou repercutindo na vida dele até que ele curasse essa ferida. Percebe como não tem um julgamento dos pais, um julgamento do que os pais, do que a mãe fez? É que aquela ferida surgiu em razão de como você se sentiu diante daquela situação. Vou dar um exemplo meu. A minha irmã, eu sou a filha mais velha, né? De 4 irmãos. A minha irmã, quando ela nasceu, eu tinha 1 ano e 1 mês. E a minha irmã nasceu muito doente. É óbvio que os meus pais iriam dedicar atenção a uma criança que precisava de apoio, que precisava de ajuda, porque ela estava doente. Mas a outra criança de 1 ano, sem condição naquele momento de entender o que estava acontecendo, se sentiu abandonada. Por quê? Porque a atenção não foi mais dela. Então, assim, eu tenho a ferida do abandono no meu rosto. Eu sou uma pessoa que a gente chama de oral, que é a pessoa que tem muito fortemente a ferida do abandono. E estou em cura, em processo de cura, limpei muita coisa já, mas é uma ferida que precisa ser olhada. Então, quando eu falo dessas feridas, eu tenho duas situações que eu vejo com frequência. Uma são as pessoas que se sentem assim, com o racional ativado. Mas eu entendo, minha mãe precisava sair para trabalhar. Eu sei, mas a ferida ficou, porque naquele momento você não tinha condição de compreender. É claro que a pessoa que hoje compreende está muito melhor do que aquela que continua na revolta, mas é preciso olhar para essa ferida, verificar o que ficou, né? Na verdade, fazer um processo terapêutico para acessar esses espaços de tempo, para confirmar se realmente foi reprocessado, se a sua mente não guarda nenhuma ferida em relação a isso. Então, são muitos os casos, não precisa de um trauma, não precisa de uma situação forte para que tenha ficado ferida, essas feridas de rejeição e abandono. E, para finalizar, a coisa que eu mais vejo em atendimento é pessoas revisitando experiências que são normais, explicáveis, compreensíveis num nível racional e a gente acessa aquela emoção e a pessoa fala: eu não sabia que isso tinha mexido tanto comigo. E mexe até hoje. Quando mexe até hoje, quando a gente acessa, é porque a ferida tá lá.
Tem gente que sente angústia, dá vontade de chorar, dor de cabeça, dor no corpo, tremedeira, dormência, tudo acontece, porque o nosso corpo registra essas experiências emocionais. Cada emoção, cada pensamento gera uma experiência neuroquímica. E quando a gente acessa essas memórias e esse sentimento acontece, surge de novo, é porque a ferida continua lá e a gente reprocessa até parar de doer. Pequenos esclarecimentos. Então, quando eu falo de ferida, de abandono e rejeição, não tô dizendo que meu pai e minha mãe me rejeitou, não, tá? Tô dizendo que vivi experiências que ativaram essa ferida em mim. E a TRG, né, ela tem a vantagem de fazer uma auditoria, né, de avaliar, fazer um levantamento de experiências que tenham registros dessas feridas emocionais, às vezes num grau pequeno, mas que tá impactando na vida, porque, como eu sempre falo, o que acontece na infância não fica na infância. Então, assim, ó, pais que se separaram, a criança pode ter se sentido abandonada, rejeitada. Tem criança que no inconsciente dela fica assim: se meu pai me amasse, ele não teria abandonado a minha mãe. Se meu pai me amasse, ele não bateria na minha mãe. Se minha mãe me amasse mesmo, ela não sairia para trabalhar. Eu sei, gente, que racionalmente não faz sentido. Às vezes a criança precisa comer, às vezes é uma mãe solo, mas é o registro que ficou lá naquela infância, entende? Até em relação à morte. Meu pai morreu, ele me abandonou, o sentimento de abandono existe. Eu vivi esse abandono quando eu fiquei viúva, precisei tratar isso em terapia. Eu já postei aqui nos meus stories um livro que eu tô lendo chamado A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer, e ela fala que muito dificilmente exista uma pessoa que não tenha sofrido experiências de rejeição. E eu amplio para rejeição e abandono, pelo menos, eu não sei se é porque são as minhas feridas mais marcantes, e a gente acaba atraindo pra gente, né, pessoas que têm as nossas feridas similares, principalmente terapeuta, na condição de terapeuta, é muito impressionante isso. Mas eu acredito que não existam pessoas que não tenham vivido. É claro que muitas pessoas podem ter encontrado estrutura psíquica para resolver, mas outras pessoas não conseguem. E às vezes a gente consegue em relação a um evento, mas não consegue em relação a outro. Por isso que eu acho que a terapia é uma boa avaliação.